Olá, eu sou o professor Samuel. Nós vamos ter agora uma oficina sobre planilhas eletrônicas como ferramenta na aprendizagem da matemática. A oficina essa que é um oferecimento do grupo GTERCOA, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, sob a orientação da professora doutora Mazé. Tá certo? Pois bem, como eu já falei, meu nome é José Samuel Machado, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino no município de Fortaleza, né? Se alguém quiser saber algo sobre mim, dá uma pausa aí no vídeo e dá uma leitura aí sobre um breve relato de onde eu atuei, de onde eu estou atuando, na verdade. Mas vamos para o que interessa, tá? Por que a gente deve ou poderia utilizar planilhas eletrônicas no ensino da matemática? A BNCC, né, na Base Nacional Curricular Comum, ou Comum Curricular, ela consta lá em seu texto na página 477, ela fala sobre os itinerários formativos, né? Lá ela separa esses itinerários formativos em termos, né? E um dos seus termos fala o seguinte: matemática e suas tecnologias, aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e do trabalho. Né? E ela exemplifica tais conhecimentos como a programação, né? Ela cita aqui vários conhecimentos como topologia, robótica, automação, inteligência artificial, e coloca aqui programação. As planilhas eletrônicas elas usam uma linguagem muito similar, muito semelhante às linguagens de programação. Então, assim, se a gente fizer o estreitamento desses conceitos, desses conteúdos, para chegar a esta habilidade, nós vamos estar, na verdade, fazendo exatamente o que a BNCC está propondo, tá certo? Ainda na BNCC, ela fala o seguinte: utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente ou matemática, isso é uma habilidade a ser trabalhada de acordo com a BNCC, tá? E não só isso, na própria BNCC, na área que trata sobre linguagens e códigos, eles falam lá sobre a linguagem de programação como uma linguagem que, até o momento, né, é considerada como uma língua internacional até, né, visto que as diversas linguagens de programação, tais como C, enfim, elas têm uma linguagem própria, cada uma delas, mas elas têm uma espécie de estrutura semelhante entre cada uma delas, tá certo? Que tipo de ferramentas a gente poderia utilizar, tá? A melhor, na minha opinião, isso é questão de opinião agora, é o Microsoft Excel, o Excel, né? Ela é melhor, visto que ela tem de idade, ela é a mais experiente, digamos assim, no mercado. Tanto é que ela já se reinventou várias vezes e ela tem uma quantidade maior de ferramentas para que possamos utilizá-la, né? Ela tem a desvantagem de ser pago, né? Mas nós temos outras ferramentas muito semelhantes a eles, como o Google Sheets, tá? Que é uma ferramenta gratuita. Ela, inclusive, você não precisa instalar, você pode usar no próprio navegador, ou então no seu celular. No celular você tem a possibilidade de baixá-lo também, né? Assim como no computador, mas também pode usar de forma online. E nós temos o LibreOffice, né? Calc, que era utilizado nos laboratórios de informática da prefeitura há algum tempo atrás, né? Mas ele ainda é bastante utilizado, tá certo? Para exemplificar o que eu estou querendo dizer a respeito de planilhas eletrônicas, vamos aqui para uma delas, né? Eu vou utilizar o Excel, tá? E eu coloquei como exemplo aí trabalhando operações básicas, né? Repare aqui que nós temos dois números, o 3 e o 4, né? E como é que eu escrevo uma operação envolvendo esses dois números, tá? Você vai colocar o igual, porque nas planilhas eletrônicas a gente sempre coloca o igual como o indício que nós estamos querendo escrever uma fórmula, tá? Nós vamos selecionar a célula onde vai estar o primeiro número, vai colocar o símbolo
da operação, que é o mais, né? E vai selecionar o segundo número ou a segunda célula, né? E ali obtemos um resultado. Desta forma, nós estamos, na verdade, utilizando a planilha eletrônica como uma mera calculadora. Só que nós devemos considerar também que você acabou de trazer uma linguagem matemática dentro do computador, que é essa daqui, tá? A3 mais B3, ou seja, eu comecei a escrever fórmulas utilizando o computador, tá certo? E o mesmo pode se repetir nas demais células, né? A subtração, como é que ela pode ser representada? É o primeiro número, a gente usa o símbolo da operação da subtração, que é o menos, seleciona o segundo número, tá? Agora, olha como é interessante aqui esse detalhe. Nós vamos fazer uma multiplicação, né? Colocamos o igual, selecionamos o primeiro número e colocamos o símbolo da multiplicação, tá? Só que o símbolo da multiplicação, nas linguagens de programação e também nas planilhas eletrônicas, não é esse X, é o asterisco, certo? Então, quando eu quiser multiplicar, eu tenho que colocar o asterisco em questão, tá? Muitos alunos não têm esse conhecimento em específico, tá? Selecionamos o segundo número e ali nós temos um produto, tá? O mesmo serve para divisão, tá? Selecionamos o primeiro número, voltando, pronto, selecionamos o primeiro número, né? Ao invés de colocar o símbolo de dividido, que é aqueles dois pontinhos, nós colocamos a barra e selecionamos o segundo número, tá? Potenciação é outro que é pouco conhecido, né? Nós colocamos igual, selecionamos o primeiro número, tá? Nós colocamos o acento circunflexo, tá? E depois colocamos o segundo número, que vai servir de expoente, tá certo? Aí nós vamos ter 3 elevado à quarta potência dá 81, tá? Você poderia também colocar algumas formas de você manipular as planilhas. Uma das formas seria o seguinte, ó, eu vou selecionar todas essas células das quais eu inscrevi alguma fórmula. Então eu vou, depois de selecioná-la, a gente vai perceber que aqui no cantinho inferior direito nós temos um quadradinho em destaque. Nós vamos clicar, segurar e arrastar para baixo. O que é que nós conseguimos com isso? Nós conseguimos copiar em todas essas células marcadas as fórmulas que a gente escreveu na primeira linha, tá? Para que isso? Na hora que o aluno estiver fazendo seus cálculos, e eu ressalto, é interessante e é importante que ele faça esse cálculo em material próprio, caderno, folha, e depois faça os experimentos no computador, tá? Só uma sugestão. Ele não vai precisar ficar apagando e escrevendo novamente em cada número, ou seja, no final do processo ele vai ter todos os seus comparativos aqui. Então, menos 9, e aqui eu vou colocar 3. Ele não precisa ficar apagando os resultados que ele primeiro experimentou, tá certo? Adiante, um outro exemplo que eu botei aqui foi a questão das funções, tá? Como eu poderia trabalhar a função utilizando uma mera planilha eletrônica, né? Eu poderia utilizar da seguinte forma: primeiro eu vou escrever a fórmula aqui na linguagem que a planilha eletrônica vai compreender, tá? Nós primeiro vamos escrever o x, mas se eu colocar x ao quadrado, a planilha não vai me compreender. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo colocar a célula onde eu vou escrever o x, que eu separei aqui a célula A3 para isso. Vou colocar ao quadrado, então, circunflexo 2, tá? Estou elevando ao quadrado, menos 5 vezes o x. De novo, o meu x é o A3, é onde eu vou colocar o valor do x, tá? No final, mais 4. Tá? Terminado, ele retornou aqui o valor 4. Por quê? Porque como eu não escrevi nada, né, nesta célula, ele atribuiu a ele o valor 0, né? Enquanto, quando x for 0, o valor da função, a minha imagem vai ser o 4, né? Se eu colocar aqui qualquer outro valor, ele automaticamente vai alterá-lo, tá certo? Para dinamizar um pouquinho essa tabela, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar essa célula, tá? E eu vou, da mesma forma, pegar esse quadradinho que ficou em destaque aqui, ó, e puxar lá para baixo, né?
O que é que eu estou fazendo? Eu estou copiando o valor que tem naquela célula, lá de cima, na primeira célula, para todas essas células em destaque abaixo, tá? Então, os valores que eu for colocando aqui do lado, ó, a minha imagem vai estar exatamente à minha direita, tá? Para que eu não tenha que escrever todos os valores aqui, o que é que eu poderia fazer? Eu vou selecionar essas duas células. Repare que essas duas células, elas estão no intervalo de uma unidade, né? Ou seja, ela está crescendo, né? De cima para baixo ela está crescendo em valor, tá? No intervalo de uma unidade. Então, se eu pegar aqui, ó, do quadradinho, né? E puxar para baixo, o que é que vai acontecer? As células que estavam vazias, elas vão se autocompletar, também mantendo este mesmo intervalo. Repare que ficou lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho uma amostra, né, de valores reais da minha função em x e sua imagem y, tá certo? Poderia também fazer o seguinte, ó, não seria interessante ter um gráfico dessa função? Eu poderia separar toda essa tabela, tá? E escrever um gráfico para isso. Eu poderia aqui inserir, né, gráficos recomendados, né, e a primeira opção ela vai me dar um gráfico no plano cartesiano, certo? Neste gráfico a gente poderia ver aqui as raízes, ó, 1 e 4. Nós poderíamos também ver o seu vértice aqui, que seria 2,5. Ou seja, ela vai me dar muitas coisas a partir desse gráfico. Detalhe importante é que esse gráfico não é composto de uma curva, tá? Repare que é o seguinte, ó, ele pega no intervalo entre dois pontos, nós temos aí um segmento de reta, né? E um segmento de reta não compõe uma parábola, mas é uma representação muito, não vou dizer fidedigna, mas é uma aproximação muito peculiar de uma parábola, ok? E como último exemplo, a gente poderia colocar a estatística, né? Eu estou dando um exemplo aqui de um caso de doença, né, que se acometeu no mundo todo, né, recentemente, em que no primeiro dia nós tivemos 5 infectados, tá certo? No segundo dia nós tivemos 3 infectados e assim sucessivamente. Peço perdão por não ter colocado a fonte, tá? Porque no momento que eu fui pegar a fonte eu acabei perdendo de alguma forma e para fechar esse vídeo a tempo eu tive que seguir em frente, tá? Peço perdão por isso. Mas vamos lá. Por que eu poderia pegar esses mesmos dados e transformar em gráfico? Porque a partir dele eu poderia fazer algumas ilações, algumas inferências a respeito de quantos infectados eu teria num dia posterior. Então, se eu pegar aqui, ó, selecionar esses dados interessantes aqui, não vou colocar esses primeiros, tá? Mas é por opção. Vou colocar aqui em inserir gráficos recomendados e vou pegar o mesmo gráfico. Então, olha só como é que ele se comportou, como é que o gráfico se comporta, melhor dizendo, né? Então, aqui a gente poderia começar a jogar algumas perguntas para despertar interesse nos alunos sobre o que nós vamos obter no dia seguinte, tá? Nós poderíamos perguntar, olha, que tipo de gráfico é este, né? É claro que ele não vai se aproximar de um afim, do segundo grau, mas aí ele pode especular. Bom, parece uma reta, professor. Sim, a partir desse gráfico a gente pode estabelecer quantos infectados eu poderia ter amanhã ou um número aproximado. Então, com isso a gente vai começando a fazer com que os alunos façam inferências, conclusões, né, com base num padrão que ele pode ter percebido ou não no gráfico apresentado. Ok? Bom, pessoal, é isso. Aqui na projeção nós temos aqui alguns contatos, né, do grupo GTCoa. Fique à vontade para entrar em contato aí na plataforma que preferir, na rede social que achar mais conveniente. E eu gostaria de agradecer ao GTCoa, a professora Mazé também, pela oportunidade, né? Eu fico à disposição para qualquer tipo de dúvida ou sugestões que vocês vierem a fazer. Muito obrigado.